galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou estar trazendo pra vocês um toy makeover, né, no caso, que vocês gostam bastante. Esse toy é do Mega Man X, na verdade, né. Eu gosto bastante dos jogos do Mega Man e eu resolvi trazer aqui no nosso canal. Esse toy eu fiz em questão do desafio de toy makeover das meninas, que o tema era de jogos. Só que algumas das meninas tiveram problemas, aí a gente resolveu adiar por enquanto. Não sabemos, talvez a gente volte aí com esse desafio, mas com certeza eu acho que deve voltar. E aí eu vou trazendo outro personagem. Só que como eu tava sem frente de vídeo, eu falei com as meninas que eu ia colocar esse vídeo hoje, né, no caso sexta-feira, para que vocês pudessem ver e também para ele não ficar parado ali enquanto eu estou fazendo outras peças. Então, pro desafio de toy makeover das meninas, eu vou estar trazendo outro personagem de jogos. Então fique aí com esse belíssimo Mega Man que eu fiz, que eu acho que ficou bacana demais. Gostei bastante. Deixa aí o like, comenta aí o que vocês acharam, compartilha bastante esse vídeo e se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito. Eu não sei se ainda vou fazer a meta de 1000 inscritos ser tipo um sorteio de toy makeover, alguma coisa assim, mas até lá eu vou estar pensando, então me ajudem, vamos bater aí 1000 inscritos aí e é isso aí, é nóis. Bom, vamos começar aí. Eu comecei modelando, né, as pernas. Eu já tinha feito aí a parte de colocar na postura que eu queria e tirei algumas partes, tipo os seios, que como era uma boneca, né, na verdade, transformar ela num homem, aí eu tive que fazer esses cortes e tal. Aí já tô aí fazendo as botas, né, no caso. Já tinha colocado do jeito que eu queria aí na base, já tava fazendo as botas. Essas botas aí do Mega Man são bem grandes, né? São o dobro do tamanho dos pés de uma pessoa normal. Então tem que colocar bem grande mesmo pra ficar parecido o máximo possível com o personagem. E aí eu já tava... Assim, eu fui colocando o máximo, o maior possível, sabe? Mas de acordo com o tamanho que tava na imagem de referência. Aí já tinha feito do lado aí uma das botas de metal, porque são partes de metal isso do corpo dele, né, no caso. E aí eu fiz com biscuit mesmo, não quis fazer com Durepox, que ia gastar muito. E aí eu resolvi fazer só com biscuit mesmo e alisar bastante até ficar num jeito que eu acho que ficaria legal, entende? E depois que pintasse e tal, dava-se uma pintura legal, ficaria com uma cara de metalizado. E aí fui modelando aos poucos, bem seguindo a referência também, vendo o tamanho que tinha que ficar, o jeito que tinha que ficar também, o formato. Ali a cabeça dela tava ali atrás, ali que eu usei o próprio rosto da boneca também para transformar no rosto do Mega Man. E não foi tão difícil não fazer isso, foi até interessante. E aí eu já tava fazendo aí a parte que é tipo um short e tal. E aí já tava fazendo essa parte, né, é tipo um short, uma cueca, meio que uma cueca de metal também que ele tem. É tipo uma armadura, né, por cima da roupa normal que ele tem. Que seria tipo um colã e aí por cima a armadura com alguns detalhezinhos. E aí eu fui fazendo esses detalhes e tal. E aí fui cortando, fui modelando aos poucos, devagarinho. Que é uma modelagem simples, sim, mas tipo que tem que ter um certo cuidado, porque para não ficar marcado, não ficar com falhas de proporção. E assim, essa foi uma modelagem de boa, bem tranquila, mas eu tive que ter bastante cuidado para ficar o mais certinho possível. E aí eu já tava fazendo aí a parte da armadura do peito, né? Que é também bem colada no busto dele. E ao mesmo tempo que é bem colada no busto, também é bem lisa e tal. Todas as partes dessa armadura é bem lisa. Então, assim, eu até pensei, depois que eu comecei a finalizar, eu pensei em fazer uns arranhãozinhos e tal. Mas só que aí eu acabei deixando mais bonito possível para ficar bem igual no jogo mesmo, né? Para ficar bem nostálgico e tal. E aí eu quis que ficasse com
o máximo possível com a aparência do jogo, porque eu acho o jogo do Mega Man incrível. É um jogo que eu joguei muito na minha infância, na minha adolescência. E aí estamos fazendo aí o braço de canhão, que é o ápice do Mega Man, é o que, né, dá aquela que é algo que todo mundo olha e reconhece ele na hora. Esse canhão de plasma é maneiríssimo também. Aí eu fiz ele aí, só que depois eu ia fazer aí esse canhão e aí ia fazer, deixa eu lembrar, uma espécie de plasmas já saindo, né, que seria um tiro e tal. Só que aí eu não fiz muito grande, e aí eu dei só uma leve... Fiz pequeno, menor, eu ia fazer bem grandão, sabe? Tipo um Rasengan gigante. Só que aí eu meio que desisti da ideia, porque já tava... Sei lá, eu acho que ia ficar muito pesado também, e aí eu preferi não fazer. Aí eu fiz as luvas e a ombreira, né? Que do outro lado tem meio que um canhão de plasma também, só que é pequenininho, mas ambos os braços do Mega Man se transformam em canhão de plasma. Isso já foi mostrado em alguns jogos. E aí por isso que o outro braço, o braço direito no caso ali, né, ele é um braço mais gordinho também. Só que aí fica a mão, né, no caso, porque não tá transformado em canhão de plasma e tal. E as ombreiras, que faz parte dessa armadura do X, que a armadura do clássico nem tem essa armadura do peitoral e as ombreiras, no caso. Aí eu já tava modelando aí o rosto e tal, no caso o capacete, né, que foi um pouquinho chato de modelar, que é uma modelagem mais difícil. Aí eu resolvi fazer com Durepox. Essa parte aí eu já preferi com Durepox, até mesmo pra fazer mais certo possível, né. E aí só que depois eu vi que tava um pouco pequena essa parte da cabeça aí, esses detalhezinhos da cabeça, e aí eu resolvi fazer de novo. Aí beleza, aí já estamos passando, né, nosso prime de pobre, porque é só uma camadinha de tinta fina, fosca mesmo, que eu uso. Eu já expliquei pra vocês por que eu faço isso, que aqui na minha cidade não acha prime. E aí já pintei ele todo de preto, porque como eu vou deixar ele com um semblante mais metalizado, eu preferi passar o preto. Eu costumo fazer o seguinte, quando vai ser cores muito claras, ou que não seja tão metalizada, eu passo branco. Quando é cores mais escuras ou metalizada, aí eu passo preto, porque dá uma tonalidade bem bonita. Mesmo se você for passar o preto para cores claras, não tem problema, porque vamos supor, se você vai fazer algo mais medieval, e suponhamos que esse personagem mais medieval tenha uma roupa mais colorida e tal, só que aí o que acontece? Vai ficar com uma tonalidade um pouco mais escura e ao mesmo tempo com detalhes do preto que tá por trás ali, como se fosse um sombreamento. E isso é bacana de fazer dependendo do personagem que você for fazer. Aí já começamos aí a pintura das botas, né? Começando pelas botas. Esse azul aí é um azul escuro, um azul bem forte. E pra deixar ele o mais forte possível e ao mesmo tempo brilhando, porque dá pra reparar que, apesar da minha câmera ser muito ruim, dá pra perceber que ele tá bem brilhando. O que eu fiz? Eu misturei esse azul escuro bem forte com o prata. E aí misturando com prata, ele fica um azul metálico, porque eu não tinha tinta metálica nessa tonalidade, e na verdade nem tem esse azul metálico, eu só tenho prata metálico e dourado metálico. Aí com prata metálico, você, como é uma cor mais clara, você consegue misturar com qualquer outra cor, que a cor vai ficar metálico. E aí eu fiz isso, eu misturei com o azul, e aí esse azul ficou um azul metálico. Só que aí depois, no final, mesmo com esse azul metálico, eu ainda passei uma camada de verniz vitral azul escuro por cima, para ficar ainda mais metalizado e mais brilhoso. E deu certinho, né? No caso, aí a gente já terminando. E agora fazendo a pintura do colan, que é um azul mais claro, um azul bem clarinho mesmo, para fazer esse colan que ele tem.
Essa parte não é uma parte tão difícil de fazer. Se quiser mascarar as outras partes que já pintou, pode. Eu não costumo mascarar, mas de vez em quando até costumo, até faço, mas normalmente eu não costumo mascarar. Eu uso um pincel um pincel maior para poder fazer essa parte mais de pintura que tem mais áreas para pintar, e depois o restinho que fica sobrando ali, os detalhezinhos, depois eu passo um pincel bem fininho só para ir consertando os errinhos. E é isso aí. Aí agora fazendo o rosto, né? Esse rosto aí é um rosto fosco. Ai. Aí já estamos aí passando esse verniz vitral azul aí, né? Pra poder continuar a peça e deixar a peça bem mais, essa cor bem mais escura e bem mais cintilante, e para dar um brilho também, né? Esse brilho aí é bem importante para a peça. E aí o que acontece? Depois que eu passei em tudo, eu já tinha feito meio que um pedacinho desse plasma e marcado ali na parte da base onde ia ficar os detalhes de fumaça que eu vou fazer. Eu ia fazer essa fumaça com cola quente para dar um efeito de brilho e tal, mas só que aí eu preferi fazer mais fosco mesmo, só a massa e tal, e deixar uma coisa mais simples, porque eu pensei em tanta coisa pra fazer nessa base aí, pra deixar uma base muito coisa, que ia acabar tirando sei lá, ia tirar o foco que é o personagem, que eu acho que, pra mim, o que era mais importante de eu mostrar era esse personagem. Porque, tipo assim, não é questão de ser uma modelagem difícil ou nem nada, mas porque eu gosto muito do personagem e eu queria mostrar mais sobre ele. E aí, essa base aí, bem simplesinha, né? Eu fiz aí com massa de biscuit, puxando a massa de certo modo para que ela ficasse como se fosse uma fumaça, como se fosse rajadas de vento branco, sabe, de fumaça. E aí fazendo o detalhe da cola quente, né, no coisa de plasma, e depois é só passar um verniz vitral azul e basicamente é isso, esse final aí. Só que eu podia ter deixado um pouquinho mais bonitinho, só que é bem difícil deixar mais bonitinho com a cola quente. A cola quente é um pouco complicado de modelar esse tipo de coisa. Então, assim, não recomendo que façam isso que eu fiz. Recomendo que façam de uma outra maneira, mas eu ainda não sei a maneira, então é isso aí. E aí já estamos fazendo os últimos acabamentos, os últimos retoques. Terminando de fazer a parte do olho ali, né, no caso, já dando essa pintura de acabamento aí dessa parte dessa fumaça, porque o biscuit ele fica meio amarelado, então é bom passar um branco. E depois eu meio que só passei uma esfumaçada de azul, né, uma técnica do pincel seco, para poder dar uma corzinha meio azulada e tal. E aí já podemos mostrar o resultado final.